Olá, ser humano abençoado! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Giovana Rachtel e você está no canal Tarô da Gil. Nesse vídeo nós vamos estar verificando a mensagem para o signo de Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. É uma leitura intuitiva, não vai estar ressoando com todo mundo. Portanto, absorva aquilo que fizer sentido para você, aquilo que reverberar no teu coração e aquilo que não, libere para o universo, tá ok? Vamos aqui começar com a mensagem do Oráculo das Intenções. Mensagem inicial para o signo de Capricórnio. Qual será a mensagem aí para os meus amigos, minhas amigas capricornianos, capricornianas? Vamos lá. Oráculo das Intenções. Já caiu aqui. Sombra. Acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos as estrelas. Capricornianos e capricornianas. Nós não somos apenas luz. Não! Aqui, na terceira dimensão, né? Na nossa materialidade, nossa manifestação aqui na face da Terra, tudo é polar. Né? Tudo tem luz, tudo tem sombra. Acaba acontecendo que normalmente as nossas sombras a gente acaba escondendo, a gente acaba não olhando para elas, a gente acaba tentando controlar elas, né? Mas o que acaba ocorrendo quando a gente controla algo que a gente não conhece? Isso, querendo ou não, é como se fosse ali uma barragem, uma barreira. E como a sombra, ela pulsa da mesma forma que a nossa luz pulsa também, chega uma hora que essa barragem explode. E daí, dá o quê? Dá merda, né? Acaba acontecendo de normalmente a gente manifestar em situações ali que nos desafiam, que mexem demais com o nosso, principalmente o nosso subconsciente, da nossa sombra se manifestar, e como a gente não conhece, né, não controla, dá sempre alguma cagadinha no meio do caminho. Então, essa mensagem inicial aqui fala pra gente o quê? Acolher, conhecer as nossas sombras, né? Temos defeitos? Sim. Temos qualidades? Sim. E as duas fazem parte da nossa existência. Essas duas, essa polaridade em si, são necessárias para a nossa expansão, para o nosso crescimento. É justamente saber equilibrar. Mas para a gente andar no caminho do meio, para a gente saber equilibrar, a gente precisa reconhecer as duas, acolher as duas. Né? É a mesma coisa, por exemplo, em relação a sentir raiva. Quando a gente simplesmente usa essa raiva de maneira ali abrupta, né, a gente acaba ferindo, magoando tanto o outro quanto a nós mesmos. Só que quando a gente utiliza a raiva como um impulso, uma mola para a gente se mover, isso é benéfico. Né? Mas é preciso, antes de mais nada, conhecer a nossa raiva. Saber utilizar esse fogo da raiva para nos levar adiante, para tirar a gente de alguma situação. Tá? Então, essa mensagem inicial aqui, ela é extremamente clara e objetiva. Né? Acolha, conheça, para dominar as tuas sombras, para saber utilizar as tuas sombras. E daí sim, a gente consegue fazer o quê? Andar pelo caminho do meio, estar em equilíbrio, não ficar oscilando demais. Sabe aquela velha história de nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno? É nesse sentido, né? Afinal de contas, nós temos dentro da gente tanto o nosso lado angelical, quanto também o nosso lado mais diabólico. Né? E são duas forças, são duas potências que juntas elas fazem com que a gente expanda, cresça e evolua. Tá? Então não tenha medo de você olhar para as suas sombras. Não tenha medo de você reconhecer os teus defeitos. É justamente eles que fazem uma composição energética, né, que faz com que a gente siga adiante, evolua,
cresça e se desenvolva. Então, mensagem inicial aqui para vocês, sombra. Acolha as suas sombras. E é muito bonito aqui também, né? No final, essa mensagem. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. O que seria do dia sem a noite? Existe esse movimento já natural no universo. E como nós somos, né, uma representação, reflexos de tudo que há na natureza, nós também temos as nossas sombras. E nós precisamos reconhecer elas, porque a gente reconhecendo, a gente consegue moldar elas. Nós conseguimos dominar essas sombras também. E utilizá-las, como eu falei, né? Vamos aqui verificar qual é a energia do momento do signo de Capricórnio. Tarô, revela para mim, por favor, qual é a energia do momento. Saiu aqui já, ó, o julgamento e também a temperança. Ó, essa energia do momento atual de vocês é uma energia que traz muita revelação, tá? Por que revelação? Porque o julgamento, ele trata de a gente sair da nossa zona de conforto, né? Fala de um momento até onde muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis com alguma coisa. Sabe quando assim você não sabe o que está acontecendo, mas não está bem, tem alguma coisa assim que faz com que você queira sair da onde você está? Né? O julgamento, ele literalmente é um chamado do universo para que a gente desperte, para que a gente saia dos nossos caixões e escute o que é de verdade, né? Um chamado do universo, um chamado para a nossa real natureza, para a nossa essência divina. E esse momento, ele traz aqui um equilíbrio muito interessante, que é a temperança. A temperança fala da gente conseguir desenvolver uma sabedoria interna através dos ensinamentos que as nossas experiências, o nosso passado nos trouxe. Não é reviver o passado, não é reviver a experiência, mas sim tirar da experiência uma sabedoria. E através dessa sabedoria, a gente conseguir nutrir o nosso presente. Então, essa incomodação que num primeiro momento aparece, ela traz esse sentido de você olhar para dentro, olhar para as suas experiências e identificar qual é o conhecimento que cada uma delas trouxe. O porquê que as suas sombras se manifestaram em alguma situação onde você não conseguiu controlar uma raiva, não conseguiu controlar a questão ali de uma tristeza muito profunda, de uma falta de sentido. Porque provavelmente ocorre de a gente ficar muito olhando para o externo, procurando para fora, quando as respostas estão internamente, tá? O chamado e a temperança aqui, nesse sentido, fala para mim que todas as respostas que você procura, tudo isso que está aí fazendo com que você se sinta incomodado e incomodada, você não vai achar essas respostas para fora. Você vai achar isso olhando para dentro, olhando para todas as experiências que você já vivenciou, para todas as situações aí que você já tenha passado, né? E conseguir tirar o melhor de cada situação, para que você se mova, para que você se transforme, para que você saia desse casulo, saia desse caixão e venha para a vida, uma vida plena, uma vida de equilíbrio. Porque quando a gente, como eu mencionei anteriormente, quando a gente consegue, né, trabalhar, equilibrar as nossas sombras e as nossas luzes, a gente fica pleno num equilíbrio, sem ficar oscilando emocionalmente. Porque qualquer gatilho, qualquer situação que se apresente no momento presente, a gente sabe o que pode estar manifestando da gente. Se vir alguma coisa que seja algo mais denso, a partir do momento que eu conheço essa minha densidade, eu posso decidir se eu vou alimentar e transbordar essa densidade ou se eu vou jogar luz em cima dela. Fazer como aqui, ó,
esse anjo está fazendo? Equilibrando, temperando as energias. É isso que nós precisamos fazer. E essa energia desse momento aqui para vocês pede justamente isso. Temperar as tuas energias. Temperar a forma como você se coloca e se posiciona no momento presente para que você crie o seu futuro. Para que lá na frente, todos os frutos que você deseja colher sejam frutos doces. Frutos que venham alimentar a sua alma, o seu espírito, nesse caminho de evolução e de crescimento. Muito bonita essa energia do momento, viu? Muito bonito mesmo. Já para aqueles que preferem não olhar para as suas sombras, que preferem entender ou acreditar, né, que são os alecrins dourados da face da terra, o que acaba ocorrendo é justamente o contrário, né? Se mantém aqui num processo de julgamento, de autoflagelo, aonde só pede a ajuda, pede o auxílio da espiritualidade, mas quando essa espiritualidade te chama para o serviço, te chama a estar olhando para dentro e reconhecendo ali tudo que cada experiência trouxe, essas pessoas não fazem esse serviço, né? Porque gera um esforço, precisa de um esforço, precisa de uma autoanálise para estar reconhecendo tudo isso. Então, observe em que parte, em que lado aí vocês estão vivenciando nesse momento dessas energias, tá ok? Vamos verificar o que vocês precisam fazer nesse momento. Qual é a atitude? Já caiu aqui. Saiu o pendurado e também cavaleiro de paus. Aqui fala de um comprometimento, tá? Vocês precisam se comprometer com essa transformação de vocês. Existe a necessidade de a busca, né, por uma nova forma de enxergar a realidade, uma nova forma até mesmo de comunicar o que vocês entendem como espiritualidade, uma forma de estar fazendo um movimento diferente, sair do estado onde vocês estão, né, no sentido sim das inspirações, da fé, da confiança, da própria espiritualidade, para ir para um outro território, né? E esse território é um território sim de transformação. Aqui fala para mim até mesmo de questões aqui ritualísticos, de uma pessoa procurando, por exemplo, buscar, né, ir para uma jornada de um autoconhecimento, um retiro, por que não? Tá? Essa atitude aqui fala de uma busca interior. Mas essa busca interior precisa, né, num primeiro momento, vocês se isolarem do mundo externo, de todas essas informações que a gente acaba nos conectando, que acabam nos distraindo, né, tirando o nosso foco, porque são tantas obrigações, são tantos os tem que, né, os porquê, os nossos compromissos com a matéria, com esse mundo material, que o que realmente importa, que é um trabalho de autoconhecimento para um autodesenvolvimento, acaba ficando para depois. Ou muitas vezes a gente acaba invertendo. A gente busca muito autodesenvolvimento na parte profissional, na questão da nossa família, mas a gente não se conhece. Então, são cursos atrás de cursos, por exemplo, que a gente vai fazendo, mas que a gente não sabe empregar. A gente não sabe colocar em prática, a gente não sabe aonde colocar esse conhecimento. Por quê? Porque falta o autoconhecimento primeiro. Então aqui, em relação a essa energia que chama a atenção de vocês, a atitude a ser tomada é um comprometimento com a sua própria transformação, um comprometimento em se reconhecer, em tentar buscar ser, né, os donos do teu território.
Saber brincar com o brinquedo que vocês têm, a ferramenta que lhe foi dada por Deus. Né? Afinal de contas, nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, nós temos um espírito, só que a gente não sabe utilizar essa ferramenta na sua real potência. Tanto o nosso cérebro quanto o nosso coração, nós não sabemos utilizar essas duas ferramentas, as energias que nós, né, vibramos em relação à nossa energia mental, à nossa energia emocional. A gente acaba desperdiçando a nossa vitalidade com bobagens, com distrações, ao invés de focar toda essa intensidade, toda essa vibração no que realmente importa, que é a nossa expansão, que é o nosso desenvolvimento. Mas para isso existe essa necessidade de autoconhecimento, você se reconhecer, você saber quem é exatamente, tá ok? Vamos aqui verificar o que vocês precisam evitar nesse momento? Tarô, revela para mim, por favor, o que o signo de Capricórnio precisa evitar. Saiu aqui o 6 de espadas. Aqui menciona para mim que não é longe da onde vocês estão que vocês vão conseguir com essa transformação aqui, tá? A gente volta a falar a respeito de que as tuas respostas, aquilo que você precisa, que você está buscando, está mais perto do que você imagina. Então, nesse primeiro momento, nessa busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né, dessa transformação, evite sair de perto das tuas bases, das tuas raízes. Não é indo para outra comunidade, não é indo para outra cidade, se mudando para outro lugar, que lá está a chave, que lá vai estar a resposta. Tá? Então aqui, até quando eu mencionei o exemplo, né, de fazer um retiro e tudo mais, procure algo dentro da sua própria comunidade, daquilo que você já conhece, porque como é um pontapé inicial nessa jornada, então é interessante vocês não saírem muito longe, para que não exista um choque de realidade tão grande. É como se fosse, em vez de você começar a abrir a porta, você começa a abrir a janela, para dar uma espiadinha nesse mundo, sabe? Não é o pé na porta já escancarado e já indo para outra realidade completamente diferente da sua. É aos pouquinhos, é devagarinho, é passo por passo, tá? Tenha paciência em relação a essa jornada. Tenha paciência com essa transformação. Se você aceita aqui esse trabalho, né, que vem da tua energia aqui principal, a tua energia em relação ao teu momento, desse chamado, dessa temperança aqui, se você aceita isso, entenda que é preciso ter paciência, tá? Não vai ser do dia para a noite essa transformação, mas você precisa dar o pontapé inicial. Então, acolha também essa questão da paciência, de ir devagarinho, não tenha pressa nesse momento. Porque quando a gente tem pressa, a gente entra na ansiedade. Então, por exemplo, qualquer meditação que a gente venha fazer, a gente quer o resultado aqui, ó, rápido. Ah, mas eu fiz essa meditação e não senti nada. Ah, mas eu fiz tal ritual, não senti nada. Ah, eu usei a lei da atração, não aconteceu nada. Porque a gente está muito imediatista. E a gente precisa entender que nós estamos vivenciando, né, nessa terceira dimensão, onde existe sim a questão do tempo, né, e tudo precisa ser maturado, precisa ser gestado. Então, num primeiro momento, no campo astral, as coisas acontecem assim. Mas aqui manifestado, existe sim a necessidade de um tempo. Você não planta uma semente hoje para amanhã você já está colhendo, né? Você não planta uma árvore hoje para amanhã você já está se pendurando em cima dela. Ela precisa do tempo de maturação dela. A informação está ali dentro da semente, ela vai ser uma árvore esplendorosa e frondosa. Mas para isso ela vai precisar dos nutrientes, ela vai precisar se aconchegar naquele território. Então comece por semeando isso dentro de você. A sementinha, né, que o chamado coloca aí no seu coração,
ela precisa ser temperada, nutrida, colocar bastante adubo. E esse adubo é através do quê? Da sabedoria das suas experiências anteriores. Para daí sim ela começar a se manifestar. Tá ok? Vamos pedir aqui o conselho final para o signo de Capricórnio. Tarô, revela para mim, por favor, um conselho aqui, uma mensagem final. Já virou aqui, ó. A roda da fortuna. 5 de copas. E a imperatriz. Olha que conselho auspicioso. Entenda que vocês aceitando essa jornada, fazendo esse movimento, né, saindo do estado onde vocês estão, né, finalizando esse ciclo de, como que eu posso falar? É um ciclo onde vocês poderiam estar dormindo para uma realidade diferente, tá? Então, vocês despertando dessa realidade e querendo fazer esse movimento, entenda que existe uma questão que vai abrir para vocês as portas da prosperidade, da abundância, da fartura. São momentos onde você entra no fluxo e você consegue a sua plenitude. Porque você reconhece a sua divindade em você. Tá? Então, esse conselho que vem aqui para vocês é mais ou menos como se fosse uma confirmação do que o futuro nos espera. Vocês fazendo esse trabalho hoje, vocês se esforçando, né, fazendo esse movimento, o resultado que vocês desejam, que é uma paz, que é uma plenitude, que é um conforto, né, material, emocional, psicológico, isso vem, isso lhe é ofertado. Né, aquela máxima que a gente sempre fala, né, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será ofertado. Mas o que é esse reino dos céus? O reino dos céus está dentro de você. Então busque esse reino dos céus dentro de você. E comece a enxergar toda a abundância, toda a prosperidade que existe à sua volta e tudo aquilo que está disponível para você. Entendendo que existe sempre um movimento, a vida sempre está em movimento, existe sempre os ciclos de começo, meio e fim, né? Sempre vai estar ocorrendo ali uma manifestação para que a gente se desenvolva e vá expandindo cada vez mais. A gente não fica estagnado, a gente não fica parado no mesmo lugar. E quanto mais a gente aceita isso, mais as abundâncias e as bênçãos vão chegando na vida da gente. Mas nós estamos abertos para isso. Nós recebemos e agradecemos tudo que chega até nós, porque nós sabemos que tudo tem um propósito. Tudo traz uma finalidade para que a gente sempre esteja num desenvolvimento grande. Então aqui é uma confirmação de que vocês fazendo essa transformação, a prosperidade, a fertilidade, a abundância chega até vocês. Tá ok? Então, o signo de Capricórnio, essa é a mensagem para vocês. Espero que faça sentido, né? Que vocês possam estar utilizando aí de alguma forma, tá? Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal também, né? Curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas também tenham acesso a essas informações. Me segue lá na rede, né, no Instagram, @Giovana_Reichdal, tá? Aqui na descrição tem o meu contato do Instagram e tem também o meu e-mail. Então, essa é a mensagem para vocês. Eu agradeço, né, por vocês terem sintonizado aí. Como eu falei, espero que faça sentido. Deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram compreender qual é essa finalidade, se fez sentido ou não também, ok? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!